Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio. Boa noite, Brasília. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Alô, Belo Horizonte. Alô, torcida do Cruzeiro. Com o Ronaldo Fenômeno voltando ao time de origem dele. Ele foi da base do São Cristóvão do Rio de Janeiro para o Cruzeiro, onde brilhou durante 2 anos. Foi vendido para um time da Holanda, ficou 1 ano lá. Sucesso danado e aí já foi jogar no Barcelona, depois jogou no Milan, depois, aí voltou para o Barcelona. Consagrado. Seleção brasileira, campeão do mundo, né? Passeou, viajou, aprontou, e agora o bom filho a casa torna, é isso? Comprou as ações do Cruzeiro. Mas ele 90%. ele deu muita alegria para os brasileiros. Deu Muita alegria para os brasileiros. Quem teve a sorte de acompanhar, de vê-lo jogar, né? Na seleção brasileira, defendendo a camisa, ele era um fenômeno. É verdade. E aqui no Brasil, outro time que ele jogou foi no Corinthians. Sim, no final. No final. Ele jogou no Corinthians. Pagaram o peso de ouro e o Corinthians ganhou dinheiro, porque ele atrai os patrocínios. É verdade. Tanto é que ele teria convidado o Andrés, que agora é deputado federal, que foi presidente do Corinthians, para cuidar da administração do Cruzeiro. Ele quer levantar o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode realmente ficar na Série B, não é verdade? Não. O Cruzeiro é time campeão de Libertadores. Ele já tem história, tem tradição. História. Olha quem jogou no Cruzeiro, né? Paulo Isidoro, Ronaldo, outro Ronaldo, aliás, Reinaldo, Éder, né? E etc. Vários jogadores de seleção brasileira, é isso aí. Ele fez muito bem. Você acha que foi já que estamos na véspera do Natal, foi um presente de Natal para a torcida do Cruzeiro? Para todo brasileiro. Para todo brasileiro. Que gosta de futebol. Porque a paixão do brasileiro é o futebol. É verdade. E quanto mais time estiver sendo promovido, patrocinado, mais o futebol brasileiro cresce. Então, parabéns o Ronaldo, parabéns para os torcedores do Cruzeiro e parabéns para todo brasileiro. E também o pessoal do Atlético deve ter ficado feliz, porque precisa ter um adversário oponente, não é? É verdade? Vai brigar com quem agora? Mesmo. Não é? Assim como o Lula precisa do Bolsonaro e o Bolsonaro precisa do Lula. Os dois poderem caminhar. Não é? É isso aí. Quer dizer, doutor Viana, Natal está aí, a cidade está iluminada, é festa. As lojas lotadas. O povo indo aos shoppings. Pode não estar comprando muito, mas o povo está se encontrando. Né? Tá. Finalmente, depois de 2 anos, nós estamos tendo o Natal assim, pelo menos um pouco mais alegre. Sim. Povo na rua, não está aquela coisa sombria, aquela cidade deserta, as lojas fechadas. Aquele distanciamento, aquelas coisas todas. Então, nós estamos muito agradecidos à vacinação, à política correta que os governantes estão fazendo, né? E o povo está podendo voltar a uma vida normal, pelo menos aqui no Brasil. Nós estamos no verão e os índices de malefícios estão diminuindo graças à vacinação. Será que nesse espírito de Natal, será que os homens vão parar um pouco de esfaquear mulheres, dar tiro em mulher, na frente de filho, ou na ex-namorada? O que há com os homens que parece que esse ano aumentou o número de... Não é que aumentou, o homem sempre foi violento com relação à mulher. É o instinto do homem, do ser humano, né? Nós só sobrevivemos a toda essa evolução pelo instinto perverso, pelo instinto selvagem que nós temos contido dentro de nós. O que acontece é que antes não eram registrados isso. Antes, briga de marido e mulher não dava nem registro. Nem o vizinho, às vezes, ficava não, era uma cultura de que ninguém podia se meter. Em briga de marido e mulher? Não se mete a colher. Era isso que eu sempre Era isso aí.
Então, ninguém se metia, muito menos a polícia. A polícia não tomava nem conhecimento. Então, a violência era muito maior. É que agora há registro. A mulher, ela sofre violência, sofre abuso, ela vai lá e registra e a coisa vai para frente. E tem a delegacia especial agora dela. Então, as coisas funcionam. No país, hoje, no Brasil, hoje, a Lei Maria da Penha funciona. Não vai diminuir, porque a lei não serve para diminuir o crime, para combater crime. É uma ilusão. A lei, ela tem outras funções que não essa. É para punir quem praticou o crime. Mas isso não inibe. Vai dizer assim, ó, quem roubar banco tem pena de morte, então vai acabar o roubo a banco. Não existe isso. Isso é mentira. Tem que ter a lei, porque quem roubar vai ser punido por isso. Mas não com a expectativa, ó, porque tem a Lei Maria da Penha, os homens vão ficar com medo de bater na mulher. Não fica não, vai bater mesmo. Só que vai ser punido. É contra a impunidade a lei. Então, a corrupção, olha, a corrupção é proibida. Continua a corrupção, mas vai ser punido quem pratica corrupção. É para isso a legislação. Agora, os registros da Maria da Penha têm aumentado muito. Não que a violência aumentou. A violência pode ter continuado a mesma. As mulheres criaram mais coragem é de que denunciar. Os registros, a facilidade de registro é que está aumentando. Então dá a impressão que está aumentando a violência contra a mulher. Mas é a mesma coisa. Se bem que a população também cresceu, né? Agora, poxa vida, nós estamos numa época de Natal, gente. Pois é. Vamos falar. Natal não é compra, não é comida, não é festa. Natal é um momento de comemorar o nascimento de Jesus. E Jesus, vamos falar do ponto de vista religioso, mas vamos falar do ponto de vista histórico de Jesus. Do cara que foi ele. O cara. Isso. O homem que nasceu na periferia de Jerusalém, né, que era Belém, o homem que andava descalço, o homem simples, que não tinha dinheiro, mas ele nasceu judeu. Era judeu, foi criado dentro da sinagoga. Toda a criação dele foi judaica. Toda a criação, a família dele inteira era judeu. Ele cresceu assim. Agora, o que o diferenciou, que ele deixou, não que ele deixou, que ele evoluiu, foi que o judaísmo, na religião dele, naquela época, não aceitava o que eles chamavam de gentis. Gentis eram os excluídos. Então, quem era punido, quem era criminoso, quem era bandido, quem era pobre, quem era não sei o que, era excluído da igreja. Ou não era permitido entrar. O judeu tem isso. E Cristo, ele veio com essa grande missão, que é justamente agregar os excluídos. Isso revoltou os judeus. Então ele virou assim uma ovelha negra, os judeus. Porque onde já se viu, ele vai abraçar o ladrão, o cobrador de imposto, o sem vergonha, o adúltero, a adúltera. Isso não pode. Mas Jesus veio para ensinar que o amor dele era tão grande que abraçava todo mundo. E ele ainda falou, a grande fundamentação do cristianismo é justamente na palavra dele, quando ele diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A partir dali, ele criou uma nova religião. Não intencionalmente, porque não foi ele que criou o cristianismo. Não foi ele que fundou o cristianismo. Ele apenas teve um modo de vida cristão e ensinou que um deve amar ao outro. Uma lição que nós estamos vendo aqui pela violência, isso e aquilo, que a humanidade... Só que este homem simples, humilde desse jeito, segundo os historiadores, isso é científico, ele foi o homem que até hoje mais influenciou o mundo ocidental. Tudo na nossa vida, Militão, na sua vida, está pautado em Cristo.
É verdade. Mesmo que você não seja católico, vamos dizer, ou religioso, a tua conduta social, ética, moral, a criação dos teus filhos, tudo é da palavra de Cristo. Veja que homem importante que foi, independente da religiosidade dele, da divindade, que isso aí veio depois. Não foi ele que se disse divino, nada disso. Né? Ele foi humilde demais, ele falou que era filho do homem, como todos nós somos. Exatamente. Como todos nós, ele não se diferenciou de ninguém falando que era filho de Deus. Porque todos nós somos filhos de Deus. Nunca deu carteirada em nada. Nunca se disse nada, nem no julgamento dele. Não. Nem no julgamento, ele não usou de nada, de poder nenhum, ficou lá quietinho, humilde. Tá certo? Foi morto, crucificado, abandonado lá, não deixaram nem ser sepultado, não é verdade? Mas este homem simples é que foi a transformação da humanidade, pelo menos do mundo ocidental. É verdade. Fundou, lógico que, veja só, na época dele, os cristãos eram perseguidos, mortos, jogados aos leões. Isso mesmo. Até o fim dos anos 300. Passou os anos 300, depois de Cristo, com Constantino, passou a ser uma religião legal, que era ilegal. Com o imperador Constantino. O imperador Constantino passou a ser uma religião legal. Imperador romano aí. Romano. Uma religião legal. E depois, com Diocleciano, se tornou a religião oficial do Império Romano. Você vê, ele já tinha morrido há 400 anos e ele ainda estava provocando isso. Influenciando todo mundo. E influenciou o mundo inteiro. Até hoje, tudo nós devemos a esse homem simples, que depois criaram os dogmas de que ele era divino, que ele era o próprio Deus, com a Santíssima Trindade, mas isso aí é construção doutrinária. É isso aí. Doutor Venão, Feliz Natal para você, para a família toda, para vocês em casa. E na paz de Cristo para todo mundo. Exatamente. Paz para todo mundo. Eu nunca esqueço desta frase dele. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí apareceu alguém brincando. Não, apareceu um bêbado lá. Nem bêbado. Teve coragem de... É isso aí. Gente amiga, que o Papai Noel abrace a todos. Daqui a pouquinho, o Marcelo Militão e seus convidados. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser.
Acesse fdenglish.com. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante o aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. O futuro será de nossos filhos. Nele, eles irão colher o resultado do que construírem. Mas as primeiras sementes são nossas escolhas. Em nossas mãos está o poder de selecionar com muito cuidado, porque destas sementes brotarão a vida futura de nossos filhos. Essas sementes são cada momento que a escola cria, cada momento de aprendizado, de alegria, de conquistas, de amizade. As sementes são inúmeras, mas todas elas são encontradas no campo fértil da escola. Por isso, chegou a hora de escolher o Colégio Ângulo Londrinense. Formação para sempre. Hora de falar de pecuária de grande qualidade aqui no programa Militão e Militão. Estamos com o Alexandre Turquino, um dos homens do Leilão 10 Marcas. Como vai, Alexandre? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Boa noite a todos, tudo jóia. Foi um ano para o Leilão 10 Marcas bom, né? Foram 4 eventos, é isso? Sim, foram 4 eventos dessa modalidade virtual e o último evento, né, a gente fez uma modalidade virtual presencial. Opa! Entendeu? Então a gente fez um tipo no estúdio lá da Programa Leilões, a gente fez um coquetel para, sei lá, 50, 60 pessoas, entendeu? Mais assim, mais restrito por causa da pandemia. Então, mas foi um sucesso, a gente colocou telão, né? Aí teve o buffet, tem churrasco, uísque, cerveja. Todo o clima todo o clima do leilão histórico do 10 Marcas, que é a festa, e virtual, você assistindo o leilão, né, presencial ali, só que o gado nas fazendas, que é muito melhor, né? Ficou muito melhor essa modalidade. Então o futuro vai ser esse, não vai ter mais gado de corte, pelo menos, presencial. Vai ser todos os animais filmados e vai ter a festa. Pode fazer uma festa para 200, 300, 500 pessoas, entendeu? Só que é com telão lá, muito melhor. Ano que vem já tem datas do Leilão das Marcas definidas? Já tem data, Marcelo. Não a data definida, mas vai ser março, né, o Leilão 10 Marcas edição Paraná. Em abril, o Leilão 10 Marcas MS. Outubro, né, por causa da eleição, então a gente ainda não está sabendo a data ainda, mas vai ser em outubro, Leilão Paraná. E novembro, Leilão MS. E talvez em novembro também, Leilão 10 Marcas, edição Goiás. Opa, expandindo. Entendeu? Então a gente vai aumentar. Então a gente tá... Porque hoje em dia filmou agora, não tem mais distância. É verdade. Né? Você filma numa região, contacta produtor, né? Tudo criador, nós vamos... continua a qualidade 10 Marcas, só criador vendendo, né? E daí você pega o pessoal, os compradores da região. Então essa modalidade veio para ficar. E o bom criador, ele é atraído por um leilão que, com certeza, que tem grande fama no Brasil todo, né? Não, e tem credibilidade, e o virtual agora precisou de credibilidade, porque, né, o produtor rural sempre estava acostumado de ver o gado, né? Tá lá vendo o gado, dali você comprou, leva para sua fazenda, ali no leilão. Agora não, agora é filmado o gado com todo o protocolo, entendeu? Marcado, filmado, vai o pessoal da leiloeira, né? Assina um contratinho com o vendedor. Então, é uma coisa bem organizada, só que tem que ter credibilidade, né? Aquele animal que está filmado, que está sendo pesado, quando o comprador recebe na sua propriedade, é só elogio, o animal vai estar mais pesado, vai estar bonito, é exatamente aquele que ele comprou, entendeu? Então, por isso que está dando certo, e agora o 10 Marcas já vem com toda a credibilidade aí de 26 anos, né? De leilão, mais de 50 leilões, então foi bacana, foi muito bom essa modalidade, virtual e presencial. O Alexandre, esse ano foi um ano de homenagens para José Moacir Turquino, o Tito Turquino, né? Exatamente, Marcelo, foi muito feliz, a gente está muito feliz com essa homenagem que meu pai ganhou aqui no Paraná, como título de cidadão benemérito. Foi uma festa que você foi lá só... Festa maravilhosa. Uma festa muito bacana, meu pai ficou super feliz que o deputado, os 3 deputados que teve essa ideia dessa honraria,
quer dizer, todos os deputados assinaram, né? O governador Ratinho Júnior, todo mundo assinou. Mas quem propôs foi o deputado delegado Jacovós, lá de Maringá, o Tiago Amaral e o Alexandre Cury. Então, foi esses 3 deputados, agradeço os 3 deputados aqui e todos os amigos que foram lá prestigiar meu pai, amigos do Brasil inteiro vieram no dia da festa. Então, foi muito lindo, muito bacana e meu pai está muito feliz. E depois, uma homenagem no Mato Grosso do Sul. Sim, agora esse mês também, no mesmo mês, o coincidiu, né? Título de cidadão honorário, lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, pela Assembleia Legislativa do MS, que a nossa amiga, deputada estadual Mara Caseiro, que teve essa ideia de colocar isso em pauta e foi votado por unanimidade. A gente foi lá em Campo Grande, recebeu o título e depois nós vamos fazer uma festa, mais festa a lá Mato Grosso do Sul. Churrasco na fazenda. Você entendeu? O ano que vem, lá é a Bonanza. É a Bonanza, lá na Fazenda Bonanza. Nós vamos fazer um churrascão lá para os amigos, para todo mundo lá do Mato Grosso do Sul, né? E então vai ser o ano que vem essa festa. Agora, vamos falar um pouco do que foi o ano para o mercado da pecuária, Alexandre. O mercado da pecuária teve essas notícias. Você vê o que é, Marcelo? A gente está agora com um mercado globalizado. A única maneira do pessoal quebrar contrato é a parte sanitária. E a parte sanitária no Brasil é a melhor do mundo disparado, entendeu? Tem credibilidade, o boi é a pasto, entendeu? Come ração, a ração que o boi come é vegetal, é milho, soja, e no outro lugar do mundo é farinha de osso, é resíduo de indústria. Eles não têm esse clima, esse espaço de área que a gente tem. Então, eles usaram uma falsa vaca louca, né? 2 vacas, você imagina, Marcelo, 2 vacas, quase 2 vacas em Minas Gerais, que teve essa suspeita, né? E depois confirmou que não era nada, era uma falso resultado lá que deu positivo, mas foi um falso positivo. Por causa dessa notícia de 2 vacas, tá? A China parou de comprar, que é o maior comprador que estava comprando. Você imagina quantos contêineres estavam em viagem? Então tudo isso bloqueou, só que o que ela fez? Olha, eu não posso receber porque tem essa notícia lá no Brasil, só que eu até compro, mas em vez de ser $5 mil a tonelada, eu compro por 1.000. Vocês querem? Eles não são fáceis, não. Não são fáceis de negociar, mas esse é o jogo. Então nós temos que saber jogar, entendeu? Temos que saber jogar essa parte sanitária da Tereza Cristina. Parabéns, ministra. Ela foi lá, explicou, demorou 2 meses, né, para explicar tudo isso aí. Ela foi na China, foi na Rússia e agora voltou ao mercado porque eles precisam da carne nossa. Só que esses 90 dias aí foi um caos, porque a arroba veio para R$240 a arroba e os custos lá para cima, entendeu? Então o pessoal que fez contrato, fez tudo para vender a 320, 330 reais, veio para 240. Então foi muito ruim. Mas agora recuperou tudo, tá de novo mais de R$300 a arroba. Então foi esses 2, 3 meses aí que foi bem ruim, mas agora recuperou, que o mundo precisa da nossa carne. Marcelo, de 4 pratos no mundo, o Brasil que vende. A carne brasileira. Que produz. E isso a gente pode produzir 2, 3 e 4 também. Você entendeu? Rapidamente, a gente pode triplicar a nossa produção. Então esse que é o medo do mundo, entendeu? O medo do mundo é esse, uma carne, um alimento saudável, ecologicamente perfeito, né? Nossa lei ambiental é a melhor do mundo e produz mais do que todo mundo. Olha. Entendeu? Por isso verdade, que é o medo. Não há local no mundo que a lei compradores seja tão rígida como no Brasil, né? Não existe. Que tem que cumprir o... Sim. Então tem essa lei da reserva legal, o CAR. Nenhum país tem reserva legal. Você vai produzir, onde der para produzir, produz. Agora a reserva deles, o que é? Deserto, aí eles têm. Aquelas montanhas, não sei aonde. Onde nada é possível. Onde nada é possível, eles têm reserva. A gente não. Terra produtiva, de excelente qualidade, você tem que ter lá os 20% aqui e 80% na bacia amazônica. 80%. Entendeu? Então, e a gente ainda é o primeiro do mundo em exportação de vários produtos. Que coisa, hein? Então vamos relembrar, Alexandre, leilões marcados então para março. Março, leilão 10 marcas Paraná. Abril, leilão 10 marcas MS. Outubro, leilão 10 marcas Paraná. Novembro, MS junto com Goiânia, Goiás. Entendeu? Maravilha. Esse é um lançamento. Vamos ver se até lá dá certo. Entendeu? Alexandre Turquino, muito obrigado.
Ótimo 2022 para você. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Dá um abraço para o seu pai e para todos. Bom Natal para todos e saúde para todos. Olha que dica interessante. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das melhores universidades do país. Tradição e qualidade de ensino que fazem você se destacar no mercado com o EAD Unifil. Você conta com a melhor plataforma digital de educação à distância, flexibilidade para estudar e o melhor custo-benefício. Sem contar que são diversos cursos avaliados com nota máxima no MEC. É mais que EAD, é Unifil. ead.unifil.br ou 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Já já voltamos. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante um aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso Porco Light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Olha, tem um problema que atinge muita gente, que é a intolerância ao glúten. Vamos conversar bastante sobre isso no programa Militão e Militão com o médico gastroenterologista Luiz Eduardo Sheida, o doutor Sheida, que está conosco. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem, obrigado. Vamos falar isso. Vamos falar da intolerância ao glúten. Primeiro, é um problema que atinge bastante gente, né? Sim, cerca de 1% da população tem intolerância ao glúten, isso no mundo inteiro, o que é muita gente, né? Aparentemente é pouco, mas é muito. Mas antes de te falar isso, Marcelo, eu acho que vale a pena dizer para você o que é o glúten, né? Certo. Quando a gente pega o trigo, que todo mundo conhece, o trigo, a cevada, né? Você tem ali a semente. A semente, principalmente do trigo, ela tem muita proteína, por isso que faz muito bem para a gente comer trigo, comer massa e assim por diante, que são os carboidratos. Essa semente tem uma parte da proteína dela que chama glúten. E é glúten porque vem do inglês, que é cola. Glue quer dizer cola, glue. E realmente faz isso. Esse glúten, às vezes, ao ser ingerido,
pode provocar uma série de manifestações, dentre elas uma aderência ao intestino por dentro e acaba dando algumas complicações. A intolerância é uma delas? Não, a intolerância ao glúten é uma outra coisa. É assim, basicamente. Quando o indivíduo predisposto já, que ele não consegue metabolizar, não consegue destruir o glúten direitinho, o glúten acaba funcionando para ele como um corpo estranho. E ao entrar no organismo, o nosso sistema imunológico fala, opa, pera lá, corpo estranho. E começa a atacar o glúten. E ao atacar o glúten, ele acaba atacando o intestino fino. E o intestino fino, que precisa ter uma série de recursos para absorver o alimento, perde esses recursos. Ele fica com o seu intestino todo inflamado e isso deixa de absorver os alimentos. Traduzindo em miúdo, o indivíduo come o glúten, ativa o sistema imunológico, que diminui a absorção de proteínas, vitaminas, sais minerais e assim por diante. O indivíduo começa a ter diarreia, porque não absorve o alimento, vai ficando desnutrido, cai o cabelo, enfraquece a unha, o sistema imunológico dele acaba ficando todo em desacordo também, e o indivíduo começa a ter seríssimos problemas, baixa estatura, não consegue engordar, né? Tem problemas assim de dores abdominais importantes. Isso convencionou-se a chamar doença celíaca, que é uma doença que é de intolerância ao glúten. Além disso, tem a questão do trigo. O trigo também causa alergia? Em algumas pessoas causa. A pessoa não é intolerante ao glúten em si, mas é intolerante ao trigo. Então, ela pode, vamos dizer, comer o malte, comer a cevada, né? Que é ali as plantas que são muito próximas ao trigo, mas ele não pode comer o trigo, porque aí já é uma alergia, não é uma intolerância, não tem nada a ver com o que eu falei da mucosa intestinal que fica inflamada. É só uma reação alérgica que dá muita coceira, dá muita dor de cabeça, os membros ficam enrijecidos e as articulações também. Mas aí se você afastar o trigo, ou já seja, resolve. tira, já resolve o problema. De outra vez se comer de novo, tem de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. E tem, Marcelo, um terceiro problema com o glúten, que é, e com o trigo, naturalmente, que é a chamada intolerância ao glúten não celíaca. Certo. Ou seja, a pessoa não tem a doença celíaca, como eu falei, de inflamar o intestino fino, deixar de absorver e tem tudo aquilo. Mas ela tem uma intolerância. A ciência está começando a ter isso como uma nova doença. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos nascer uma nova doença, que é um indivíduo que não chega a ter a doença celíaca, ele não tem intolerância, não tem alergia ao trigo, mas ele tem a chamada intolerância ao glúten não celíaca. Esses indivíduos, se entrarem em contato também com o glúten, acabam tendo grandes problemas, não é? Acaba tendo distensão da barriga, aquele indivíduo que vive com a barriga empanzinada, muitos gases. Você vai numa festa, está conversando com alguém, a barriga faz começa a fazer barulho, a pessoa fica constrange até constrangir. Essas pessoas têm muitas vezes prisão de ventre, ao invés de ter diarreia, o intestino prende, de outras vezes solta, a pessoa fica maluca, né, com o seu próprio intestino. Tem muito refluxo, tem arrotos frequentes, dores de cabeça, cabeça pesa, os membros ficam pesados. Esse daí, se você afasta o trigo, afasta, por exemplo, chega no consultório e se fala, olha, tira o carboidrato. É difícil, porque o carboidrato, você sabe, é praticamente tudo. Quase tudo. Você vai numa padaria, você já vê o que é carboidrato. É tudo que está lá. Tudo. Vai numa loja de massa, no restaurante, tudo também. Mas se você afastar o carboidrato, a pessoa renasce. Ela fica maravilhosamente bem. O intestino passa a funcionar bem, acaba aquela barulheira, acaba o refluxo, acaba a eructação, que são os arrotos, né?
acaba a prisão de ventre, a pessoa vira outra pessoa, ela volta na consulta um mês depois completamente mudada. Essa é a intolerância ao glúten não celíaca. Então, nós temos o glúten como um fator ambiental, porque está no meio ambiente, causador de uma doença. No caso, quando é a doença celíaca, é uma doença chamada autoimune. E aí, se o indivíduo tem que pesquisar a família também, porque ela é geneticamente transmitida muitas vezes. Mais gente vai ter, com certeza. Possivelmente terão também. E como é que, para descobrir a diferença, como é que faz? Qual que é o diagnóstico aí? Olha, para descobrir, você faz duas coisas. A primeira é um exame de sangue. Você verifica no exame de sangue se ele tem algumas substâncias que são contrárias ao nosso bem-estar normal, a pessoa normal, né? Então você vai inventariar, vai pesquisar se existe algumas substâncias no sangue dessa pessoa, se existe alguns genes nos seus cromossomos, nas suas células, que são compatíveis com a doença celíaca. A segunda coisa é fazer uma endoscopia, porque o tamanho do endoscópio chega até o intestino fino, na parte mais proximal, mais alta do intestino. E ali você faz algumas biópsias. Lá no laboratório de anatomopatologia, as biópsias são checadas e se a mucosa intestinal estiver alterada, aí você fala, bom, então isso mais o que eu encontrei no exame de sangue, fecha o diagnóstico, o indivíduo tem doença celíaca. Muito bem, nós vamos para o intervalo, depois vamos continuar conversando com o Dr. Sheida para saber como trata, quais são as dietas. Já voltamos. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante o aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. De volta, estamos com o Dr. Sheida falando sobre a questão da intolerância ao glúten, da alergia ao trigo, da doença celíaca, falamos sobre tudo isso. Agora vamos falar
Sheila, como é que é o tratamento? Uma vez diagnosticado, como você explicou, né? O tratamento é diferente para esses 3 problemas, né? Especifica para a gente. Bom, em todos eles, Marcelo, é preciso afastar aquilo que está causando a doença, né? O indivíduo, às vezes, ele é predisposto a ter uma doença celíaca, ele tem, como eu falei anteriormente, os genes, ele tem lá no sangue dele algumas substâncias que vão causar problema, mas quem dá a ignição para que isso tudo aconteça, a chavezinha, é o glúten, que é aquela proteína do trigo. Bom, você tem que afastar o glúten. Uma pessoa com doença celíaca, ela não pode, em hipótese nenhuma, ingerir glúten. Existem... Mesmo que seja quantidade pequena. Nada. Para você ter uma ideia, existem casos onde a namorada tem doença celíaca e o namorado comeu um pedaço de pão, por exemplo. Ela vai lá e dá um beijinho na boca do namorado. Pronto, desencadeia o problema assim, parece um terremoto. Que coisa, hein? Veja só, porque uma pequeníssima quantidade de glúten entrou em contato com o corpo dela, no intestino, e ela ativou o sistema imunológico dela. Por isso, quantidades mínimas dão problema. Até por isso também, se você pegar a aveia não tem glúten. A aveia não tem. Mas, muitas vezes, a aveia, o trigo, a cevada, né, são todos empacotados no mesmo armazém. Né? E aí uma poeirinha do glúten, né, uma poeirinha da farinha branca, né, fica ali, acaba no ar, acaba contaminando a aveia. Então, as pessoas que têm doença celíaca, a gente recomenda não comer nem aveia. Aí ela pergunta, mas aveia tem glúten? Não, não tem, mas pode ter por uma contaminação externa. Então, essas são curiosidades que mostram que uma pequena quantidade pode causar um grande problema. Portanto, o tratamento, Marcelo, é afastar o agente causador, que é o glúten. A pessoa não entra em contato. Por isso, a lei brasileira, já desde 1992, manda imprimir nos rótulos dos produtos que estão à disposição do consumidor, não contém glúten ou contém glúten, para que as pessoas celíacas, que nós chamamos, né, que é portadores de doença celíaca, não consumam aquilo lá. Então, mais do que não contém lactose, não contém glicose, né, ou carboidrato, não contém glúten ou contém. O celíaco já vai ver aquilo lá e fala, bom, isso daqui eu não posso. Além disso, remédio não toma para isso? Não, remédio não tem. Remédio não tem. Claro que se você pegar uma pessoa altamente desnutrida, de tanta diarreia, né, com problemas seríssimos já, você tem que dar muito remédio para ela, para poder repor. Mas não são remédios para combater a doença celíaca, e sim para fazer realmente um restabelecimento da saúde dessa pessoa. E a dieta é sem glúten? E aí, como é que faz? Por exemplo, o pão ela pode comer, mas a base de outras coisas. Isso. Pode fazer pão, como realmente está tendo muitos pães, né, que não tem farinha, né, não tem trigo. Então, ou não tem a cevada, né, não vai ter lá o malte, isso daí tudo bem, você pode, né? Mas é sempre importantíssimo dizer que se você fizer esse pão e for cortar ele na mesma tábua que você cortou um pão com farinha branca, você pode desencadear. Então que coisa, hein? É muito severo, muito severo. Aparece muito, eu acabei não te falando aqui, mais em mulheres do que em homens, numa proporção de 3:1. É uma característica, né, da doença. Uma característica, ela incide mais no sexo feminino do que no masculino, né? 3 vezes mais no sexo... O aleitamento materno protege a criança contra isso, então muitas vezes o bebezinho nasce, logo que ele começa a querer comer alguma coisa, é muito comum a avó vai lá e enfia um pedaço de pão na boca do menino. Se ele for intolerante já por isso genético. Exatamente, vai ter problemas muito sérios. Então você tem que estender a amamentação o máximo que você pode, isso por outros fatores importantíssimos, né? O peito, a amamentação, o leite materno, não tem alimento no mundo melhor do que isso, né?
Se puder amamentar por um ano e meio, a criança já está cheia de dente, mas está pegando no peito lá. Não tem problema, né? Mas, quando for introduzir a alimentação, sempre tomar cuidado e sempre observar. Porque tem muitas crianças que acabam tendo diarreia e etc., porque é intolerante ao glúten. Aí cresce uma criança com baixa estatura, era para ter 1,70 m, fica lá no seu 1,50 m, né? Começa a ter desnutrição, né? E outras coisas mais. É possível que não aconteça isso na infância, mas pode acontecer na adolescência, na puberdade, na adolescência. E também pode ser também na idade adulta. Tem pessoas que acabam manifestando isso daí já na idade um pouquinho mais avançada. Como você falou que tem o fator genético, nas famílias que já tem caso, todo mundo tem que fazer o exame? Isso, é importantíssimo. Se você tem lá uma pessoa que sabidamente tem doença celíaca, é importante você examinar os demais, né? Porque é possível fazer. Agora, se tem lá um primo que come pão feito um maluco, macarrão, pizza, lasanha, nhoque, nunca teve nada, não há por que você ficar submetendo ele a uma endoscopia e outras coisas. Que já teria se manifestado, sim, né? mas não se é ele... possível. Não é possível. Mas se ele tem lá aquele cara que vive empanzinado, barriga ruim, às vezes tem diarreia, depois prende, e essas manifestações que eu falei, aí vale a pena você investigá-lo, com certeza. Até para excluir uma intolerância ao glúten não celíaca, que é uma variante, vamos dizer, de sensibilidade às pessoas, mas não é afetado pelo sistema imunológico. Entendi. E mais fácil de tratar também, né? E bem mais fácil de tratar. De modo que é um problema que existe. O glúten é muito importante e é bom, né? Não é questão de tirar o glúten de todo mundo, né? É muito bom. É preciso que a gente coma isso sempre, mas sempre com bastante cautela, né? Olhando as reações que ele está dando. Aí, aqui, uma dúvida interessante que me surgiu aqui. E com relação à cerveja? Porque a cerveja tem malte, tem cervejas que são de trigo. Tem que tirar? Tem. Mesmo na cerveja que é líquido? Sim. Não tem jeito? Não tem jeito. Vai ter que tomar cerveja de outra coisa. Outra coisa. Como toma sem álcool, toma de outra coisa. Hoje até que tem, né? Hoje tem. Tem, hoje tem. Antigamente não, tinha muita gente passando mal por aí, tomando sua por causa da sagrada cervejinha. Além do fígado que estava indo para o espaço, tinha problema do glúten também. Falando em fígado, a doença celíaca leva a alterações de fígado muito importantes. Alterações de pele, bastante importante também, muitas vezes. Alterações neurológicas. Então é uma doença muito séria. Não é só com o aparelho digestivo que ela mexe, né? Mexe com tudo. Mexe com outras situações e bota o indivíduo muitas vezes à margem da sociedade porque ele ainda não sabe que ele tem aquilo. Soubesse ele, estaria vivendo uma vida normal. Eu conheço muita gente, tenho muitos pacientes que são intolerantes ao glúten e que vivem uma vida absolutamente normal, já se conformaram, inclusive, porque tem que se conformar, né? De não comer nada que seja carboidrato, né? E venha derivado do trigo, mas é preciso realmente ter atenção nisso, né? Toda a classe médica, os nutricionistas e principalmente os pacientes. Dr. Sheida, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Obrigado. Olha que dica interessante. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das melhores universidades do país. Tradição e qualidade de ensino que fazem você se destacar no mercado com o EAD Unifil. Você conta com a melhor plataforma digital de educação à distância, flexibilidade para estudar e o melhor custo-benefício. Sem contar que são diversos cursos avaliados com nota máxima no MEC. É mais que EAD, é Unifil. ead.unifil.br ou 3375-7474. Unifil, você já decidiu. Boa noite para todos!